Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa nona semana de aula da disciplina de tópicos de física quântica. Hoje a gente vai começar o capítulo 40 do CIAS, né, que é Mecânica Quântica 1, Funções de Onda. E é o seguinte, no capítulo anterior a gente percebeu que o conceito de onda, né, é a chave aí para a gente entender essa mecânica das partículas do muito pequeno, né, vamos dizer assim, né? A mecânica newtoniana ela funciona para objetos macroscópicos, né? Mas quando a gente vai para a escala do microscópico, o conceito de ondas, né, é essencial para a gente entender o que a gente chama de mecânica quântica, né? Essa abordagem, né, ondulatória é a mecânica quântica, né? É uma chave para a gente entender a matéria em escalas moleculares, né? Atômicas, nucleares. É, na aula de hoje a gente vai começar a... Eu vou mostrar aqui o que o livro faz aqui da dedução da equação de Schrödinger, que é a equação fundamental da mecânica quântica. Ela é tão fundamental quanto as leis de Newton são para a mecânica clássica, como as equações de Maxwell são para o eletromagnetismo, tá certo? Então, é o fundamento aqui da mecânica quântica que a gente vai ver na aula de hoje, beleza? Então a gente vai começar com a partícula livre e deduzir a equação para essa partícula, e a gente vai também mostrar a interpretação dessa função de onda na prática, o que é que ela significa na prática, beleza? No capítulo 39, a gente deu início aí ao conceito de onda, né? Por exemplo, quando a gente vê o modelo do átomo de hidrogênio de Bohr, lá no capítulo 39, ele tem uma solução para o átomo de Bohr que é uma solução clássica e ao mesmo tempo ondulatória. É uma coisa meio contraditória, né? Porque lá no modelo de Bohr a gente considera órbitas circulares bem bonitinhas, como planetas em órbitas circulares em torno do Sol, seriam os elétrons em órbitas circulares em torno do núcleo, e com características ondulatórias, né? Então deveria caber naquela órbita ali uma onda fechada e tal. Então aquilo ali foi um começo, né? Foi um começo. Só que a gente sabe que aquele átomo de Bohr ele não obedece ao princípio da incerteza de Heisenberg, porque em escalas atômicas o princípio da incerteza fica mais evidente, né? Se a gente sabe ali, por exemplo, exatamente que o elétron está num plano girando ali numa órbita, então a gente tem uma incerteza do momento dele, daquela velocidade dele naquela direção, né? Então, assim, o modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio é bonitinho, é didático, mas ele não é correto, né? Foi um primeiro passo ali, tá certo? E nessa sessão a gente vai discutir como descrever o estado de uma partícula usando apenas a linguagem de ondas, né? E essa nova descrição, chamada de mecânica quântica, substitui o esquema clássico de descrever o estado de uma partícula por suas coordenadas e suas componentes de velocidade. Aqui a gente não pode fazer isso por causa do princípio da incerteza, né? Lá no eletromagnetismo, quando a gente entendia como funcionava a onda eletromagnética, como descrever aquela onda eletromagnética, a gente conseguia aí fazer previsões de todo o eletromagnetismo, né? Através da descrição daquela onda. Do mesmo jeito na mecânica ondulatória, né? O conceito de ondas sonoras, por exemplo, quando a gente conseguia descrever uma onda sonora, uma onda de uma corda, a gente conseguia fazer previsões do que aconteceria no futuro com relação àquele sistema específico, né? Tendo aquela função de onda específica, né? Então, a gente sabendo descrever a função de onda das cordas, do eletromagnetismo, a gente conseguia fazer previsões e entender como que funcionava melhor aquele sistema. Aqui na mecânica quântica não é diferente, né? Como a gente viu, de Broglie ele fez a suposição de que os elétrons podiam ter características ondulatórias, né? Então,
Na escala subatômica, escala nuclear, escala eletrônica, a gente precisa levar em consideração essa característica ondulatória das partículas. E se a gente souber descrever essas ondas, então a gente tem toda a ciência dominada, né? Toda essa parte da física dominada, que é a mecânica quântica. Apesar de a gente não entender completamente o significado da função de onda, ainda assim a gente consegue fazer previsões e usar isso numa experiência e provar se aquilo ali está certo, está condizente ou não com o experimento, né? Olha, aqui o livro faz uma consideração sobre as ondas de partículas e ondas mecânicas, né? Que as ondas de partículas elas não são ondas mecânicas como a gente entende, né? Na verdade, a gente não pode definir a função de onda as ondas de partículas por si só, né? É, elas, na verdade, ela não tem um significado físico por si só, né? A gente vai ver mais na frente o significado, como extrair um significado real da função de onda, mas ela definitivamente ela não é uma onda mecânica propriamente dita. Então, eu vou começar aqui fazendo uma análise de ondas em uma dimensão, começando com ondas sobre uma corda. Então, lá na disciplina de ondas, né, que vocês já fizeram, vocês viram essa equaçãozinha aqui, provavelmente, né? Se não, deveriam ter visto. Que é a equação de onda, né? Derivada segunda da função em função de x é igual a 1 sobre a velocidade da onda ao quadrado vezes derivada segunda da função em relação ao tempo. E aí, se a gente colocar aqui uma função senoidal, isso aqui é comum a gente usar esse formato tanto na disciplina tanto em ondas mecânicas, ondas numa corda, como em ondas eletromagnéticas, né? É esse formato de A cosseno kx menos ômega t mais B seno kx menos ômega t. É uma onda senoidal. E aqui vale essas relações, que o K é 2π sobre lambda, esse K é o número de onda, e o ômega, que é a frequência angular, 2π f, beleza? E aí, se a gente pegar essa funçãozinha senoidal e substituir nessa equação, vamos lá, ó. Vou derivar duas vezes essa função de onda. Derivando uma vez dá esse valorzinho aqui. Derivando duas vezes dá menos K2 vezes a própria função, né? Ó, K2 em evidência aqui, ó, K ao quadrado vezes a própria função. E aí, derivando em relação ao tempo dá isso. Derivando duas vezes dá menos ômega ao quadrado vezes a própria função. E aí, substituindo lá na equação, substituindo nessa equação aqui, a gente tem o seguinte. Deixa eu aumentar aqui para se facilita a leitura aí. A gente tem o seguinte. Menos K2 vezes A cosseno menos K2B seno igual 1 sobre V ao quadrado, que é da equação, né? Vezes a derivada segunda no tempo. Ó. E aí, para que isso aqui seja verdade, esse A é o termo que multiplica o cosseno nesse lado da equação, que seria esse menos K ao quadrado vezes A, tem que ser igual ao termo que multiplica o cosseno nesse lado da equação aqui, ó. Então, o K ao quadrado tem que ser ômega 2 sobre V ao quadrado, certo? E o termo que multiplica B, o seno, tem que ser igual ao termo que multiplica o seno aqui também. Para a gente ter uma igualdade dessa equação aqui, né? Então, K ao quadrado tem que ser igual a ômega ao quadrado, K ao quadrado vezes B, deve ser igual a ômega ao quadrado vezes B sobre V ao quadrado. Então, resulta nisso aqui, ó, que o ômega é V vezes K, certo? A K ao quadrado vai acabar sendo aqui ó, ômega ao quadrado sobre V ao quadrado, ou seja, K é ômega sobre V, ou ômega é V vezes K. E aí, uma vez que o ômega é 2πf e K é 2π sobre lambda, essa equação ela é equivalente a isso aqui, ó, 2πfv, que dá V igual a lambda f. É a fórmula da velocidade da onda, né? Vocês já viram essa equação muitas vezes, né? Inclusive tem uma forma de memorizar, que o pessoal fala lambida fresca, né? V igual a lambda f, lambida fresca. Eu ouvi alguém falando isso aí. Beleza. Então, esse aqui é a... Se a gente usar essa função senoidal
na função de onda para uma corda, por exemplo, a gente encontra que velocidade da onda tem que ser lambda vezes a frequência. O lambda é o comprimento da onda, né? A distância entre duas cristas, e f é a frequência dela. Para ondas de partículas, essas ondas que a gente está querendo estudar aqui nesse tópico, na mecânica quântica, né? A gente tem algumas coisas. Por exemplo, a energia. Vamos pegar uma partícula livre. Ela está livre, não tem energia potencial. A energia potencial dela é zero, tá certo? Então, a energia total vai ser só a energia cinética, meio de mv ao quadrado. E a gente pode escrever isso em função do momento linear. Se eu multiplicar em cima e embaixo por m, fica um meio de m ao quadrado vezes v ao quadrado sobre 2m. Esse m vezes v ao quadrado aqui, ó, é o momento ao quadrado, né? Momento linear. E o momento linear, pela proposição de de Broglie, a gente sabe que a energia é proporcional à frequência angular, né? E o momento é proporcional ao número de onda, aquele mesmo casinho que a gente viu lá em cima. Então, a energia vai ser HF, né? Certo? Que é H sobre 2π vezes 2πf, eu multipliquei isso embaixo por 2π, e dá esse termozinho chamado de H cortado, né? Que é H sobre 2π. E esse 2πf é a frequência angular. E aqui pela equação de de Broglie também, ó, P é H sobre lambda, eu divido embaixo por 2π, multiplico embaixo por 2π, e eu tenho que esse termo é o H cortado, e esse aqui, ó, é o K, número de onda, né? Então, a gente tem, a nossa função de onda tem que obedecer a essas relaçõezinhas aqui, ó. A energia tem que ser H cortado ômega, e o P é H cortado K. E aí se a gente substituir essas equações nessa equação da energia aqui, ó, a gente tem que H cortado ômega, que é a energia, ela tem que ser igual a H cortado K ao quadrado, que é o momento, né? Ó, momento H cortado K, sobre 2m, certo? Então, assim, essa equação aqui, ela é muito diferente da equação correspondente para ondas numa corda, né? Que é a equação 40.5. A gente tem outras relações aqui, né? Ó, certo? Ó, K ao quadrado é ômega 2 sobre V2, ou ômega é V vezes K, né? A gente tem lá que são relações diferentes, tá certo? Então são ondas, mas elas têm relações diferentes entre número de onda e frequência angular. Aqui, ó, para uma onda mecânica, uma onda numa corda, a frequência angular é proporcional ao número de onda. Ômega é proporcional a K. E já aqui para onda de partícula, obedecendo às relações de de Broglie aqui, ó, o ômega é proporcional a K ao quadrado. Então, é uma relação diferente do que a gente tem na equação 40.5 e, portanto, a nossa onda tem que ser uma onda diferente também. E o livro diz assim, ó, portanto, nossa tarefa é construir uma versão para a mecânica quântica da equação de onda cujas soluções para partículas livres satisfaçam a equação 40.8. Essa equação aqui. A nossa onda tem que satisfazer essa relaçãozinha, tá certo? Lembrando, isso aqui é para uma partícula livre, tá certo? Se fosse uma partícula confinada, teria que adicionar um termo de energia potencial aqui. Então pronto, a gente vai atacar esse problema assumindo novamente que a função também é uma função senoidal, a gente vai chamar ela de psi. Lá na corda, numa onda de uma corda, ela obedecia a essa relação, que o lambda é 2π sobre k e a frequência f é ômega sobre 2π. Aqui, para as partículas, né, por analogia, a nossa função vai ser senoidal, mas para uma partícula de massa m e livre, ela vai ter um momento h cortado k e energia h cortado ômega, movendo-se também na direção positiva do eixo x, como a nossa onda numa corda. E aí a gente faz a mesma coisa, supõe que a onda é senoidal, desse formato aqui, a gente vai derivar duas vezes em x e duas vezes no tempo e substituir na função, na equação da onda, né? Aliás, não. Vamos de novo. Ó. O psi
Essa função de onda para partícula, para onda de matéria que a gente está estudando agora, nessa funçãozinha, esse K, ele tem que obedecer, na verdade essa função tem que obedecer a essa relaçãozinha aqui, tá certo? Ó, que é h cortado ômega é h cortado ao quadrado, K2 sobre 2m. O que é que ele começa aqui? Ó? Ele primeiro multiplica, a gente sabe lá da equação 40.3, que se você derivar duas vezes essa função em relação ao x, vai dar menos k ao quadrado vezes a própria função. Então, se eu multiplicar menos h cortado ao quadrado sobre 2m vezes a derivada segunda dessa função em x, a gente vai ter esse termo vezes menos k2 vezes a própria função. Né? Aí esse menos k2 sai, fica negativo com negativo fica positivo, k2 vem para cá para fora e aqui é a própria função. E a gente tem isso aqui, tá certo? Ó, a gente está só abrindo aqui para usar mais na frente. E logo em seguida, a gente tem o seguinte. Pronto, ó, esse termo aqui, h cortado ao quadrado K2 sobre 2m, é um dos lados dessa equação, né? Ó, h cortado ao quadrado K2 sobre 2m. É o lado direito dessa equação, certo? Então isso aqui sugere que esse seja um dos lados da equação. E o outro seja um lado que tenha esse outro termo aqui, ó, né? Uma igualdade e o outro termo. Então, alguma coisa desse tipo aqui, ó. Esse termozinho, menos h cortado ao quadrado sobre 2m vezes a derivada segunda em x, que vai dar isso aqui, que é um dos lados da equação, é igual a uma constante, que a gente vai determinar, vezes no caso que é h cortado ômega, vezes a derivada primeira da função em relação ao tempo. Né? Por quê? A gente tem h cortado ômega aqui, né? Ó, vamos ver aqui. É que quando você deriva essa função de onda em relação ao tempo, vai sair automaticamente esse ômega, né? Ó, vamos ver lá em cima. Aqui, ó, a equação 40.3c. Quando você deriva a função de onda em relação ao tempo, uma vez apenas, aparece ômega vezes alguns termos aqui, ó. Ômega não é vezes a própria função, mas é o ômega vezes esses termos aqui, de seno e cosseno, certo? E essa é a sugestão que a gente tem, porque tem que aparecer h cortado ômega do outro lado da equação. Então fica o seguinte, h cortado vezes esse termo que vai aparecer um ômega aqui, né, dessa derivada. E uma constante para a gente consertar tudo no final. E aí o seguinte, agora a gente substitui essa função de onda que a gente supôs aqui no começo, ó, senoidal, a gente substitui nessa equaçãozinha prévia que a gente tem aqui. Deriva duas vezes em x, vai aparecer h cortado ao quadrado K2 sobre 2m, como a gente já viu, vezes a própria função. Isso é igual a c vezes h cortado, vezes a derivada primeira da função em função do tempo, que é isso aqui, a gente já viu, né? O ômega fica em evidência, ele aparece nos dois termos. E pronto. Essa aula está um pouco mais extensa porque a gente está tentando ver esses pormenores aqui da demonstração, tá certo? Para eu só não jogar aqui na frente de vocês a equação de Schrödinger, que é a equação da mecânica quântica. Então, de novo, ó, a gente vai ter agora que a gente tem que h cortado ao quadrado K2 sobre 2m tem que ser igual a h cortado ômega, né? A gente já viu isso, a gente tem que obedecer essa equação aqui, ó. Né? Esse termo tem que ser igual a esse. Se isso for verdade, esse termo vai cancelar com esse, porque os dois são iguais. Corta, corta. Sobra só a própria função igual a c vezes esse termo aqui, ó. A própria função é igual a c que multiplica esses termos. E aqui, para a gente ter uma igualdade, como seno e cosseno são duas funções independentes uma da outra, a gente tem que o termo que multiplica cosseno aqui, na esquerda, tem que ser igual ao termo que multiplica cosseno aqui na direita. Ou seja, o A tem que ser igual a menos CB. Aqui, ó. E o termo que multiplica seno aqui tem que ser igual ao termo que multiplica seno aqui. Ou seja, B tem que ser igual a CA, certo? E aí, se a gente substituir essas relações, o B é igual a CA. Então o A vai ser igual a menos
C vezes o próprio B, que é C vezes A. Ou seja, A igual a menos C ao quadrado vezes A. Aqui, ó. O A igual a menos C ao quadrado vezes A. Eu corto esse A com esse. Fica 1 é igual a menos C ao quadrado. Ou seja, C ao quadrado é igual a menos 1. Isso significa que o C é igual a raiz quadrada de menos 1. Se vocês já viram números complexos, raiz quadrada de menos 1 é um número imaginário, né? Não é um número real, é um número imaginário. Raiz quadrada de menos 1. Isso mostra que a nossa função de onda vai ser uma função complexa, né? Então, daqui a pouco a gente vai se aprofundar sobre o significado disso, né? Então, esse C vai ser raiz de menos 1, vai ser o izinho, e a nossa função, a nossa equação da onda, que tinha essa cara aqui, ó, bem aqui vai aparecer um izinho no lugar desse C. Simplesmente isso. Para que possa obedecer a essa relação, né? Para que esse termo seja igual a esse, né? E essa aqui é a equação resultante desse engodo todo que a gente passou agora, né? Que é chamada de equação de Schrödinger unidimensional para uma partícula livre. Unidimensional porque a gente está considerando só x. É uma partícula ao longo de uma linha, né? De uma dimensão. E tem um tempo também, logicamente, né? E logicamente porque a gente está considerando o tempo, porque existe também a equação de Schrödinger unidimensional independente do tempo, né? A gente vai ver mais pra frente. Mas enfim, essa é a equação de Schrödinger unidimensional para uma partícula livre, tá certo? A gente viu que ela é uma função senoidal, esse psi, ele é uma função senoidal que obedece às relações de Broglie da mecânica quântica, né? É uma equação que ela confirma aquela relaçãozinha que a gente viu mais atrás. Pronto. E a nossa função de onda que a gente supôs lá em cima? Ah, cara. Pessoal, eu tava com o áudio baixo, né? Desculpa aí. Meu áudio estava baixinho durante um bom tempo. Perdão. Tomara que não tenha prejudicado tanto a qualidade da aula aí. Vocês perdoem. Meu fone aqui, eu posso levantar aqui o microfone, ó. E aí fica mais baixo minha voz, tá certo? Desculpem aí. Vamos lá. A nossa função de onda que a gente supôs era essa daqui, né? Psi é igual a cosseno mais B seno. No final das contas, ela vai ser essa funçãozinha aqui, ó. Uma constante, né? Que multiplica cosseno de kx menos ômega t mais i seno de kx menos ômega t. Certo? É uma função complexa. Isso aqui nada mais é do que uma exponencial complexa, tá certo? Ó. Se você fizer e elevado a i θ, quem gosta de matemática aí, sabe que isso aqui é cosseno de θ mais i seno de θ, né? Ou seja, a nossa função de onda, que tem essa cara aqui, na verdade, é uma função exponencial complexa, desse formato aqui. E isso é uma função senoidal ainda, só que ela é complexa, tá certo? Qual o significado de uma função ser complexa? Ela tem duas partes, tem uma parte real e uma parte imaginária. Essa parte imaginária não tem significado nenhum na prática, né? Porém, ela sozinha, a função sozinha. Porém, Max Born ele trouxe uma interpretação dessa função de onda, né? Schrödinger foi o cara que conseguiu desenvolver a equação que rege essa função de onda, mas ele próprio não sabia a interpretação correta dela, né? O próprio Planck não sabia o que ele estava fazendo na hora que ele descobriu a quântica, né? Ele achava que era um truque de matemática. Só depois que foram ver que ele tinha descoberto o novo ramo da física, né? Ele não entendia completamente o que era que ele estava fazendo. E aí Schrödinger fez a equação que tem o nome dele para as ondas, mas ele não entendia completamente o significado dessa onda. E aí Max Born, né, foi quem teve essa tarefa, esse cara aqui, ó, um físico alemão, né? Em 1926 ele interpretou corretamente a função de onda, que na verdade a interpretação correta dela a gente só tem quando a gente eleva ela ao quadrado,
né? Assim como no eletromagnetismo, quando você elevava ao quadrado a intensidade das ondas, você encontrava ali a probabilidade né? Na verdade não. Aqui, ó. Quando estudamos padrões de interferência de difração nos capítulos 35 e 36, verificamos que a intensidade da radiação em qualquer ponto em um padrão é proporcional ao quadrado da magnitude do campo elétrico, isto é, E ao quadrado. Na interpretação de fóton de interferência e difração, a intensidade em cada ponto é proporcional ao número de fótons que golpeiam o entorno desse ponto. Uma alternativa seria a probabilidade de que qualquer fóton individualmente atinja o entorno do ponto. Em outras palavras, se a gente elevar essa função ao quadrado, a gente vai ter em cada ponto a gente vai ter a função completa, né, de ponta a ponta. Ela vai ser a distribuição de probabilidade ao longo daquele intervalo. No nosso caso aqui, a gente está pegando o eixo x completo, a partícula livre, né? Ela não tem barreiras. Então ela tem ali uma densidade de probabilidade igual. Ela é igualmente provável de ser encontrada em qualquer ponto do espaço. Mas essa foi a interpretação de Max Born. E ele ganhou o prêmio Nobel por isso, né? De que, na verdade, psi de xt ao quadrado é a probabilidade de que a partícula seja encontrada no tempo t em uma coordenada entre x e x mais dx. Ou seja, é a probabilidade de a gente encontrar a partícula nesse intervalo aqui, ó, de x, do ponto x até o ponto x mais dx, infinitesimal, certo? É só isso. Essa é a correta interpretação da função de onda, na verdade do quadrado dela, do módulo quadrado. Isso não é uma probabilidade em si, né? Na verdade, é uma função de distribuição de probabilidade. Se a gente fizer integral dessa função em toda a coordenada x, aí sim você tem a probabilidade de encontrar a partícula lá. E se tiver uma partícula, a probabilidade é 1, né? 100%. Se você pega toda essa densidade de probabilidade e integra, soma sobre todos os pontos, a probabilidade de encontrar ela lá de x a menos infinito até x é igual a infinito, você tem uma probabilidade de 100% de encontrar a partícula, né? Em outras palavras, eu estou dizendo, a partícula está ali no eixo x. Se eu somar todas as probabilidades, eu encontro ela em algum lugar. Então a probabilidade de encontrar ela ali é 1. Tá certo? Nesse caso específico que a gente mostrou agora nesse tópico, essa função de onda que a gente provou, que a gente mostrou, ela tem um momento linear específico, né? H cortado K. Se ela tem um momento H cortado K, então eu tenho certeza absoluta do valor do momento dela. Então ΔPx é zero, ou seja, a minha incerteza no momento é nula. Significa que a minha incerteza na posição ela tende ao infinito, né? Deve ser infinito. E não temos ideia de onde, ao longo do eixo x, a partícula pode ser encontrada. Ou seja, como a gente fez a nossa função de onda para uma partícula livre e com momento linear bem definido, a gente não pode dizer com certeza em que ponto do espaço ela se encontra, tá certo? Na interpretação de Max Born, o módulo quadrado da função de onda é o que dá essa densidade de probabilidade, né? E como é que a gente faz isso para um número complexo? Em outros semestres que eu lecionei essa disciplina, meus alunos não lembravam disso, né? Mas para você elevar um número complexo ao quadrado, pegar o módulo quadrado dele, você faz o complexo conjugado dele, que é simplesmente a gente substitui tudo que tem i por menos i. Onde tiver o izinho, a gente põe um sinal de menos, certo? Então, se a minha função é a vezes exponencial de i, kx menos ômega t, o meu psi estrela, que é o complexo conjugado, vai ser o a estrela, né? O complexo conjugado do próprio a. Se ele é real, é o próprio a. Vezes a exponencial de menos i. No lugar de i fica menos i. Vezes esse termo aqui, certo?
E aí o módulo quadrado vai ser o psi estrela vezes o próprio psi, que quando a gente multiplica, dá, esses termos se cancelam, ó, fica 1, né? Esse vezes esse dá 1, esse com esse dá 1, e esse com esse dá esse ao quadrado, né? Então, para uma partícula livre, a densidade de probabilidade dela é constante igual a ao quadrado. Ela tem igual probabilidade de ser encontrada ao longo de todo o eixo x, né? Isso aqui é para uma partícula livre. Não se atenha muito a isso aqui agora, tá certo? Isso aqui é só o começo de tudo, beleza? Então, no final das contas, a nossa função de onda vai ter essa cara aqui, ó. Ela é igualzinha, ela tem uma mesma amplitude aqui ao longo de todo o eixo x, ó, sendo, portanto, uma partícula livre, né, com igual probabilidade de ser encontrada em todo o eixo x. Na aula que vem, a gente vai mostrar como é que fica a função de onda quando o momento linear não é certo. Quando a gente tem uma incerteza no momento linear. A gente consegue fazer funções de onda desse formato aqui, ó, mais concentradas em torno de um ponto, aumentando a certeza na posição, né? A gente tem uma certeza maior de que a partícula está aqui pelo meio, né? Ó. Olhando de longe, isso aqui vira um ponto. Então, isso aqui são chamados de pacotes de ondas, a gente vai ver na aula que vem. Vamos ver também a equação de Schrödinger completinha e os estados estacionários, beleza? Então é isso. Essa foi a aula de hoje. Eu vou deixar aqui uma atividadezinha para vocês entregarem até o fim da etapa. E na aula que vem a gente continua. Qualquer dúvida é só me chamar, beleza? Um abraço e até a próxima aula.